Amados, por la gracia y misericordia del Señor, acá estamos nosotros una vez más. Sabemos que estamos en medio de una tormenta. Sin embargo, el Señor nos ha llenado con su paz. Yo quiero compartir con ustedes hoy una palabra que yo siento que es una palabra poderosa. Su tema es una pregunta. Dependencia de Dios, sensación de peso o paz. Hay un versículo en la palabra que está en Lucas, capítulo 12, 19, que dice: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, descansa, come, bebe y regocíjate. Sabe, amado, muchas veces, ante una situación caótica como esa, se dice, ahora está en las manos de Dios. El problema es que cuando esa frase es dicha, es como si fuera dando a entender que la situación actual está fuera de control, causando una incomodidad emocional. ¿Por qué depender de Dios? ¿Por qué una situación ahora está en las manos del Señor? Hace-nos sentir como si la situación estuviera fuera de control y eso no nos produce paz. ¿Por qué? Parece que dentro de nosotros creemos que seremos felices a partir del punto que fuéramos independentes de todo y de todos, inclusive de Dios. Cuando el Señor Jesús aquí estaba, Ele pudo perceber isso no homem. E não por uma vez solamente, mas muitas vezes Ele tocou nesse ponto. E eu quero escolher uma parábola que foi proferida por el Senhor, que nos ensina completamente esse momento, esse local, esse lugar que devemos alejar-nos de Ele. Quero invitar-los para Lucas capítulo 12, versículo 15, que diz: e les dijo, estad atentos e guardaos de toda forma de avarícia, porque aun quando alguém tenha abundância, sua vida não consiste em seus bienes. Aqui está dizendo, aun quando alguém tenha abundância, sua vida não consiste em seus bienes. Também lhes referiu uma parábola, dizendo, la tierra de certo homem rico havia produzido muito. E pensava dentro de si, dizendo, que haré, já que não tenho onde almacenar mis cosechas? Então dijo, esto haré, derribaré mis graneros e edificaré outros mais grandes, e allí almacenaré todo mi grano e mis bienes. E diré a mi alma, alma, tienes muitos bienes depositados para muitos anos, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, loco, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Déjame comentar un poco esta parábola antes que podamos entrar más profundo. De verdad que desde nuestra niñez, por todo que hay alrededor de nosotros, el entorno que vivimos, nos ha enseñado que si nosotros conseguimos ganar plata, dinero, acumular bienes, vamos a tener una vida mejor, una vida que no depende de nadie, de nada, inclusive de Dios. Isso parece que vai garantizar a uno uma vida de paz. Muitos estão imaginando nesse momento, uau, se eu tivesse muita plata, eu poderia agarrar meu avião e buscar no globo uma cidade que seja mais tranquila para poder passar toda essa pandemia com mais segurança. Sabem, amados, o que o Senhor Jesus está dizendo é que esse sentimento é uma trampa. Não há de nenhuma maneira, não há paz nesse lugar. Temos que entender isso, porque esse tipo de sentimento traz consequências. E eu quero tratar de algumas consequências. Por favor, me siga. A primeira consequência é pérdida de la vida.
Sí, ¿qué significa pérdida de la vida, pastor? Es cuando uno vive, pero no, de verdad que no lo vive. En Lucas 12:16, también les refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. ¿Qué quiere decir esos dos versículos? Esos versículos están diciendo que este hombre estaba programado para ganar, almacenar, y que eso haría con que él pudiera tener un diálogo con su alma diciendo, tranquilo, regocíjate, diviértete, disfrute. Y esa es una trampa tremenda. Antes que yo siga adelante, quiero decir algo. Essa parábola não tem nada, absolutamente nada em contra del trabalho. Incluso porque a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, diz: se alguno não quer trabalhar, tampouco coma. E tu pode me perguntar, então, qual é o ponto, pastor? O ponto é a confiança que só o trabalho traz segurança. É importante destacar que não há limites para o desejo de entender. Quando menos se espera, toda uma vida foi utilizada nesta luta por conquistar. Há muita gente que tem dinheiro, bienes, sin embargo não sabe viver. O tempo passa, o tempo está passando, pero não desfruta com sua família. Não sabe ter diálogo com hijo. Quando menos espera, o hijo já cresceu, já é homem, e não há nenhuma relação de amistade entre eles, porque houve uma pérdida de sua vida por causa de todo isso. Como disse Provérbios 30:15, la sanguijuela tem 2 hijas que dizem, dame, dame. Eclesiastés 4:4, também vi que todos trabalham e buscam progressar, solo para ter más que los otros, pero tampoco esto tiene sentido, porque es como querer atrapar el viento. Eclesiastés 5:15, nada trajimos al nacer y nada nos llevamos al morir. La gente trabaja duro para conseguir cosas, pero cuando muere no puede llevarse nada. La primera lección que tenemos aquí es que debemos tomar y tener cuidado de no perder la vida buscando no depender de Dios. Esa es una trampa. Aunque el Señor te llene de bienes, el Señor te dé mucho dinero, aunque el Señor te dé mucha prosperidad, nunca confíe en eso. Porque de la misma manera que dinero viene, dinero va. Nuestra confianza es necesario poner nuestra confianza em Deus. Segunda consequência de isso, pérdida del alma. Isto vai hasta o ponto de quitarnos el ánimo. Tem muito, pero não tem gana de viver. Quantas pessoas, agora nesse tempo, han cometido um crime contra sua própria vida? Intentado suicídio ou hasta logrado suicidar-se. E quando vamos a ver, muitas vezes são pessoas que têm algum tipo de fama, são celebridades, têm plata. E o que passou? É porque ele recebeu como consequência a pérdida de sua alma. Eclesiastés 2:11 diz: considerei luego todas as obras que mis manos habían hecho e o trabalho em que me había empenhado, e resultou que todo era vanidade. E correr tras el viento, e sin provecho bajo el sol. E aborreci la vida, porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol. Pues todo es vanidad, e correr tras el viento. Que coisa tremenda. Nada importa, nada nos anima, la obra foi penosa, e passamos a aborrecer hasta la vida. ¿Tú sabes quién escribió eso? Um rei riquíssimo que se chamou Salomão.
E ele estava dizendo, quando leemos esse livro todo, eu consegui muitas mulheres, poder, dinheiro, muita plata. Todo isso não conseguiu trazer a meu coração a paz. Porque todo isso solamente me alejou do Senhor. Porque eu puse minha confiança em isso. Em la búsqueda incessante por não depender de Deus. Que lástima. E por último, nessas consequências que estou falando, exatamente a que é mais grave, pérdida de la vida eterna. Lucas 12:20. Pero Deus le dijo, necio o loco, esta noche viene a pedirte tu alma. E lo que has guardado, de quem será? Sabe, amados, habrá um momento que todo homem se encontrará com Deus. Temos um appointment marcado, uma cita marcada com o Senhor. Como dice a palavra em Amós 4:12, por isso vou fazer lo mismo contigo, porque vou hacerlo. Prepárate para encontrarte com tu Deus. Prepárate para encontrarte com tu Deus. Romanos 14:12. Assim pues, cada um de nós tendrá que dar conta de si mesmo a Deus. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Também vi a los muertos. E mira quem eram os muertos. Grandes e pequeños. Ou seja, não importa. Estavam de pé delante del trono. E os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, que é o livro de la vida. E os muertos foram juzgados por lo que estava escrito em los livros, según sus obras. O primeiro aspecto da prédica que quero tratar hoje é exatamente isso. Não sei o que passa em tu coração hoje. Não sei se o inimigo ha falado em tu ouvido dizendo, tu poderias estar passando melhor nesse tempo, se tu tivieras mais condições, mais bienes, uma conta bancária mais alta. E eu quero dizer-te que não estou dizendo que essas coisas são malas, mas eu quero dizer-te que isso, de maneira nenhuma, pode trazer paz a uma pessoa. E aqui caberia uma pergunta: como conseguiremos a verdadeira paz? Essa paz que sobrepassa todo entendimento. Como conseguiremos essa paz que solamente o Senhor nos dá? Essa paz que, aunque estemos em meio da tormenta, esta paz está com nós outros, llenando nossa alma, calmando nosso coração e falando em nosso ouvido. Deus cuida de nós outros. Vamos tratar desse tema agora. Primeiro ponto é muito importante entender. É muito importante entender. Devemos aprender a enriquecer em Deus e para Deus. Lucas 12:21. Assim é el que acumula tesouro para si e não é rico para com Deus. Ele está dizendo que há gente que acumula tesouro para si, sin embargo é pobrecito para com Deus. O que o Senhor estava dizendo? Estava dizendo que tudo que nós conseguirmos juntar nesse mundo se quedará aqui. Sin embargo, há uma forma de acumular tesouros em Deus. Como disse também Mateus 6:19. Não acumulem para ustedes tesouro en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde los ladrones se meten y roban. Más bien, acumulen para ustedes tesouro en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde los ladrones no se meten ni roban. El Senhor está dizendo, há uma maneira que tu puedes acumular tesouro em Deus. Há uma palavra em grego que é mistos. Essa palavra quer dizer como se fuera salário, recompensa, galardão. E isso é muito utilizado para quando uno hace algo que vai receber essa recompensa ou esse galardão de las manos del Senhor, de Deus. Como diz a palavra em 1 Coríntios 3:8.
Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa, conforme a su propio trabajo. Aquí está diciendo que si en ese tiempo o en otro tiempo tú eres una persona que ha entrenado tu corazón, no solamente para trabajar, sino también y principalmente trabajar para Dios. Aquí está diciendo que el Señor nunca se olvidará de ti y el Señor va a recompensarte. Como dice también en Colosenses 3:24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa y la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Por eso quiero en ese momento animar, encorajar, admoestar, exhortar a todos que nesse momento de pandemia não solamente mire tus problemas, senão ponga tus ojos em aqueles que necessitam ajuda. Porque quando nós outros hacemos isso, estamos acumulando tesouro em Deus. E aqui está dizendo que quando hacemos isso, ao Senhor servimos e Ele não se olvida de recompensar-nos. Segundo ponto muito importante para llenar-nos de paz. Temos que entender, temos que falar para nós outros, temos que falar para nossa alma. Deus cuida de seus hijos. Deus cuida de seus hijos. El Señor Jesús nos enseña en Lucas 12:22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os angustieis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. E aqui tem uma pergunta tremenda: não valeis vosotros muito mais que as aves? Não valeis vosotros muito mais que as aves? E quem de vosotros poderá com angustiar-se añadir a sua estatura um codo? Pois se não podeis, nem aun lo que es menos, porque os angustiais por lo demás. Considerad los lirios como crescem, não trabalham, nem hilan. Pero os digo que nem a Salomón, com toda su glória, se vestiu como uno de ellos. E se assim viste Deus la hierba que hoje está en el campo e mañana es echada al horno, quanto mais a vosotros, hombres de poca fé. Vosotros, pues não os preocupéis por lo que habéis de comer, nem por lo que habéis de beber, nem estéis em ansiosa inquietud, porque todas estas coisas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Quero decirte isso com toda seguridade. El Senhor sabe de tus necessidades. El Senhor sabe de tu urgência. Quando o Senhor Jesus nos ensinava a orar, e que dizia, Padre nuestro que está en los cielos, há uma parte que diz: el pan nuestro de cada dia nos dá hoje. Ele estava dizendo, nós outros temos necessidades que são urgentes, e o Senhor sabe. Eu sei que muitos, nesse tempo de pandemia, de tantas lutas, han experimentado a provisão de Deus. Quando não sabia de onde poderia vir algo, o Senhor levanta uma pessoa, levanta uma situação, e a comida, os alimentos, a provisão chega a tu casa. E tu sabes por quê? Porque o Senhor conhece tus necessidades. Em nome de Jesus. Amém e amém. Salmos 37:25 diz: eu fui jovem e já sou viejo, e não he visto al justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. Isso é uma palavra tremenda. Essa é uma palavra tremenda. O salmista está dizendo: eu fui jovem e agora já sou viejo. Eu he visto muitas coisas no mundo, sin embargo, nunca vi
um justo desamparado. E tu pode dizer, o que significa um justo, pastor? Uma pessoa que não tem pecado? Não, porque todos nós outros somos pecadores. Um justo é uma pessoa que com seus pecados se convertiu, se arrependeu, entregou sua vida a Jesus, recebeu a Jesus como Senhor, como Salvador, e confessou seus pecados. E a palavra diz que quando nós outros assim actuamos, a sangre do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Ele nos justifica a nós outros, nos hace justos. E aqui está dizendo, a gente que ha sido justificada, a gente que está bajo a sangre del Cordeiro. Eu fui jovem e agora sou viejo, pero nunca vi um justo desamparado. E há mais. Ni su descendência, mendigando pan. É uma promessa para ti, meu irmão, minha irmã. Agarra essa promessa. Busca o Senhor. A segurança não está em ter muitos bienes ou pouco bienes. A segurança está em estar exatamente bajo a mão poderosa del Senhor. Em Romanos 8:32, se Deus não nos negou nem a seu próprio Hijo, senão que lo entregou a la muerte por todos nós outros, como não habrá de dar-nos também junto com seu Hijo todas as coisas? Aqui é uma pergunta para que nós outros podamos meditar. Aqui ele está dizendo, mira, se o Senhor nos entregou a seu Hijo Jesucristo, não há nada, nem nada que pueda comparar-se a esse valor. Ele está dizendo, se Ele nos entregou a Jesus para salvar-nos, para justificar-nos, para dar-nos vida eterna, para abraçar-nos como um padre amoroso a seus filhos, ¿por que motivo? ¿Por que motivo não nos daria, juntamente com Cristo, todo o demás que necessitamos? Todo o demás que nós outros necessitamos. Sabe, amados, a falta de confiança em Deus é algo tão tremendo que isso produz um desânimo, uma ansiedade. Eu he predicado aqui alguns dias sobre medo, estresse e ansiedade. O que estou tratando hoje é como se fosse uma raiz de todos esses temas. Quando nós outros não confiamos em el Senhor, pouco a pouco estamos sendo levados para esse lugar de ansiedade, de medo e de estresse. A falta de confiança que Ele suplirá todas as nossas necessidades nos hace viver uma vida miserável, rodeada de ansiedade e medo. Quero nesse momento concluir. E minha palavra é: claro que meu enfoque está nesse momento, meu enfoque está nesse momento de pandemia, meu enfoque está neste momento que o mundo por completo, o mundo inteiro está tratando de isso. Pero o que eu vou dizer não serve solamente para esse momento, é para toda uma vida. Toda uma vida. Coloque a Deus como prioridade máxima. Lucas 12:31 diz: mas buscad el reino de Deus e todas estas coisas os serão añadidas. Aqui há uma promessa poderosa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E tu pode perguntar-me, como pode ser isso, pastor? A palavra reino quer dizer governo. Buscar nesse tempo está bajo o governo de Deus. Está bajo sua palavra, está bajo o que a palavra de Deus diz, seus mandamentos. Ponga tu família em ordem. Ponga tu casa em ordem. Ponga tu vida em ordem. Priorize isso como uma prioridade máxima. Ponga a Deus em primeiro lugar, seu reino em primeiro lugar. E há uma promessa que Ele vai cumprir, porque Deus não é homem para que se olvide, nem hijo del hombre para que se vuelva hacia atrás. Aquilo que o Senhor promete, Ele vai cumprir. E Ele está dizendo: ponga mi reino em primeiro lugar.
que todo lo demás que tú necesitas, yo voy a darte en el nombre de Jesús. Amén. Y sabe, amados, la promesa del Señor, que nada faltará para quien confíe en Él, eso es una promesa que es totalmente al contrario do que muchos que están ahí fuera pueden pensar. Por eso que Jesús dice, la vida de un hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino porque él aprendió a confiar y depender de Dios. Y es exactamente en ese lugar a donde hay paz y seguridad. Y esa es mi oración, para que hoy agarra tu alma, conduce tu alma hasta el altar del Señor y dile, Señor, todo lo que tengo, todo lo que soy, yo te entrego. Yo confío en ti. Y aquí está mi familia, aquí está mi casa. Nos rendimos a tus pies. Y yo voy a garantizar, tú vas a recibir un bautismo de paz. Una paz que el mundo no puede explicar, porque sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz guardará tu corazón, tu alma, tu entendimiento en Cristo Jesús. Que la paz del Señor ahora llene tu casa y tu hogar en el nombre de Jesús.